Bom dia, bom dia, bom dia, amado povo de Deus, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho querido, com muita alegria estamos dando início aqui a mais uma orientação bíblica de qualidade. O Senhor nos levantou para isso, para ensinar a sagrada palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que no entretítulo aparece o jovem rico. Mas eu já posso corrigir isso, dizer que esta pessoa aqui não era jovem. Era muito rico, mas não era jovem. Por quê? Depois eu vou explicar. Diz a palavra. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu: Que disse, mestre? Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele diz aqui, desde a minha mocidade, versículo 20. Continuando aqui, amados. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse-lhe: Falta-te uma coisa. Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então ele toma a cruz, depois toma a cruz e segue-me. Mas ele, o homem rico, pesaroso dessas palavras, retirou-se e disse: Porque possuía muitas propriedades. Amados, a primeira coisa a corrigir nesta parábola é que este homem não era jovem. Porque se fosse jovem, a Bíblia não diria, no versículo 20, ele diz assim: Eu faço isso, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Então, se há alguém que guarda desde a mocidade, porque não se era mais jovem, não era mais jovem. E a Bíblia diz em outros evangelhos, porque essa parábola também está no Evangelho de Mateus e está no Evangelho de Lucas. Está nos 3 evangelhos sinóticos. Só não está no Evangelho de João, mas está nos 3 evangelhos sinóticos. E nesses 3 evangelhos, fica bem claro que um dos evangelhos está escrito que ele era um dos principais da sinagoga. Agora eu te pergunto, como é que a pessoa pode ser um principal de uma sinagoga sendo jovem? Não é a Coreia do Norte, é para um jovem lá comandar. Então, amados, segunda coisa, a Bíblia diz que Jesus o amou. Então, quando ele se recusa a fazer o que Jesus diz, que é vender tudo que tem e doar aos pobres, e se retirar pesaroso por causa disso, o amor dele estava nas suas riquezas. Ele confiava nas suas riquezas, não em Jesus, não na vida eterna, como ele disse, quer dar a vida eterna. Então, segunda coisa, esse homem, Jesus não precisava do dinheiro dele, porque Jesus quis testá-lo, que Deus nos testa, Deus nos prova. Então, ele foi testado no seguinte: se ele poderia abrir mão dessa riqueza ou não. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, primeira coisa então, a aprender nesta parábola é que esse jovem não era jovem. A Bíblia, aqui no Evangelho de Marcos, não fala que ele é jovem, fala que ele é um homem. Quando no entretítulo, quando se começa a parábola, está escrito erradamente o jovem, mas não está escrito no texto da Bíblia, no versículo, está escrito entre títulos, entre um versículo e outro. Segunda coisa, ele colocou a sua confiança na riqueza, não em Deus. E terceira coisa, Jesus o amou.
Então, porque Jesus viu nele um grande potencial. Mas ele, esse homem rico, que não é jovem, porque ele diz que desde a mocidade ele pratica os mandamentos. Então Jesus viu nele um grande potencial. Eu queria que ele abrisse mão da riqueza para segui-lo, mas ele não foi capaz disso. Pelo contrário, ele se retirou pesaroso, porque não poderia abrir mão da riqueza. Amém, amados? Pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcancem. É a minha oração. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, em concordando, deve dizer amém e graças a Deus. Repita comigo, amém e graças a Deus.